estou para te falar. Estas paredes me tolhem os passos que quero dar. Uma é feita de granito, não se pode rebentar. Outra de vidro rachado, duas pernas cortar. É companheiro, resposta te quero dar. Só tem medo desses muros, quem tem muros no pensar. Todos sabemos do pássaro cá dentro a querer voar. Se o pensamento for livre, todos vamos libertar. É companheiro, eu falo do coração. Já me acostumei à cor desta negra solidão. Já o preto que vai bem, já o branco ainda não. Não sei quando vem o vento para me levar de avião. Companheiro, respondo do coração. Ser sozinho não é sina, nem de rato de porão. Faz também soprar o vento, não esperes o tufão. Por sementes do teu peito, nos bolsos do teu irmão. Aqui estou para te falar. De toda a parte me chamam, não sei para onde me virar. Uns que trazem fechaduras com portas para estreitar, outros que em nome da paz não me deixam nem olhar. É companheiro, resposta te quero dar. Portas assim foram feitas para se abrir de par em par. Não confundas duas coisas, cada paz em seu lugar. Pela paz que nos recusam, muito temos que lutar. Fernanda Mestrinho, o que é que lhe sugere a frase, o slogan, a cantiga é uma arma? Sugere-me boas recordações do passado e saudades do futuro. A saber, nós, a nova geração, na altura de jornalistas, assistimos a coisas espantosas, que é, por exemplo, duas canções aqui do Festival da Canção, a Desfolhada, da Simone de Oliveira, e a Tourada, do Fernando Tordo, ter abalado, e o país, de facto, polemizou imenso essas canções. E depois também os cantores malditos. Aqueles cantores que arriscaram tudo, que eram proibidos, nos comícios antes do 25 de Abril, eles cantarem, havia uma harmonia entre forma e fundo nessas canções. Aliás, uma das frases de uma delas, portanto, havia a qualidade. Hoje em dia, a cantiga, enfim, deixou de ser uma arma, e é pena, e é aí que eu digo que tenho saudades do futuro, porque é verdade que hoje em dia as pessoas apostam mais nas notas, isto é, nas notas do banco, e não nas notas da pauta. E, portanto, enfim, saudades do passado eu tenho, e acho que se deve prestar homenagem sempre a pessoas como Zeca Afonso e outros que souberam arriscar e combater o regime com enorme qualidade e com enorme categoria, e nunca foram, de facto, muito reconhecidos por isso. Na ruela de
cama, faz negócio um charlatão. Vende perfumes de lama, anéis de ouro a um tostão. Enriquece o charlatão. No beco mal afamado, as mulheres não têm marido. Um está preso, outro é soldado. Um está morto e outro ferido. Outro em França anda perdido. Entrar, senhorias, a ver o que cá se lava. 7 ratos, 3 enguias, uma cabra abacadabra. Na ruela de má fama, o charlatão vive à larga. Chegam-lhe toda a semana em caminhonetas de carga. Rezas doces, paga amarga. No beco dos malfadados, os catraios passam fome. Têm os dentes enterrados no pão que ninguém mais come. Os catraios passam fome. Entrar, senhorias, a ver o que cá se ladra. 7 ratos, 3 enguias, uma cabra abacadabra. Na travessa dos defuntos, charlatões e charlatonas discutem dos seus assuntos, repartem-se em 4 zonas, instalados em poltronas. Para a rua saem topairas, entre o frio nos buracos. Dorme a gente nas soleiras, em casas feitas em cacos, em troca de alguns patacos. Entra, senhorias, a ver o que cá se lava. 7 ratos, 3 enguias, uma cabra abacadabra. Entre a rua e o país vai o passo de um anão. Vai o rei que ninguém quis, vai o tiro de um canhão. E o trono é do charlatão. Entra, senhorias, a ver o que cá se lava. 7 ratos, 3 enguias, uma cabra abacadabra. Entra, senhorias, a ver o que cá se lava. 7 ratos, 3 enguias, uma cabra abacadabra. Samuel, bem-vindo ao Parque Maior. Até que ponto a sua arma foi a cantiga? Foi totalmente a minha arma, ou pura e simplesmente para me divertir, ou para de vez em quando atacar uma outra coisa, poucas vezes, quase sempre como arma de defesa contra aquilo que eu chamo a grande estupidificação de uma coisa que está muito em moda, que é a globalização. Mas tenho o privilégio de estar muito bem armado, ter um arsenal muito razoável, bélico, de canções. Este programa vai ser, com a ajuda de todos os amigos que vão aqui passar, vai ser um bom exemplo disso, que me permitiu defender-me de toda essa invasão de coisas que por aí há e sem deixar de estar atento ao que há de bom, portanto, mas só deixo passar o que quero. Com toda a certeza com o contributo de José Afonso. E bem a propósito, vamos ouvir A Formiga no Carreiro. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu ao Tejo, ao pé de um septuagenário. Caiu ao Tejo, ao pé de um septuagenário. Larpou, trepou às tábuas, larpou, trepou às tábuas que flutuavam nas águas, que flutuavam nas águas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro.
formiga no carreiro vinha em sentido diferente. A formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Buliu abriu as gâmbias, Buliu abriu as gâmbias para trepar às varandas, para trepar às varandas. Acima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. A formiga no carreiro andava à roda da vida. A formiga no carreiro andava à roda da vida. Caiu em cima de uma espinhela caída. Caiu em cima de uma espinhela caída. Furou a brava, Furou a brava, numa cova que ali estava. numa cova que ali estava. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, Já lá vem outro carreiro. mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. A cantiga, antes do 25 de Abril e durante algum tempo imediatamente após, foi uma arma, era uma arma. Hoje tenho sérias dúvidas que a cantiga ainda seja uma arma. Naquela altura era pelas condicionantes da sociedade portuguesa. Eu, por exemplo, nessa altura trabalhava na rádio e lembro perfeitamente que havia cantigas que não se podiam passar porque eram consideradas subversivas. A censura tinha o cuidado mesmo de pegar num estileto, estávamos a falar de discos, ou estamos a falar de discos de vinil, pegava num estileto e riscava o disco, de maneira que o disco era de facto impassável. Mas aqueles que eram passáveis e os compositores, os cantores, procuravam, parecendo que não falavam de coisa nenhuma, transmitir determinado tipo de ideias que podemos considerar eram subversivas, pelo menos não eram as que agradavam ao poder. Nesse sentido, a cantiga foi uma arma, foi uma forma de comunicar a ousadia, a rebeldia, o não à guerra colonial, o não a várias situações, muito embora às vezes se falasse apenas de pássaros e de poesias. A canção famosa do Zé Carlos Dário dos Santos, A Tourada, foi muito mal aceite, ganhou um festival da RTP, foi muito mal aceito pelo poder da altura e apenas falava de touradas. É claro que era sentido figurado e estávamos todos a perceber que se estava a falar de outra coisa. Nesse sentido, a canção, a cantiga foi uma arma e foi uma arma importante. Seara madura de junho, campos eternos sem fim. Abro o peito, fecho o punho, quando te inclinas para mim. Abro o peito, fecho o punho, quando te inclinas para mim. Minha vila não está quieta no tamanho do horizonte. Desconfia e fica alerta do sorriso de boi manso, do morgado a quando o trigo amadurece, chega-me a força cá dentro, como a da espiga para o grão. Troco o foice por espingarda, porque me apaguei que não. Além de
atrás da porta. Queremos um verão quente para a herdade do Morgado. Alenteja-nos para a frente, o sol está do nosso lado. Caçadeira atrás da porta. Queremos um verão quente para a herdade do Morgado. Alenteja-nos para a frente, o sol está do nosso lado. Caçadeira atrás da porta. Queremos um verão quente para a herdade do Morgado. Alenteja-nos para a frente. Cantiga para uma greve de verão tem 25 anos. Será sempre atual enquanto o Estado e o poder tratar mal os alentejanos. Vou cantar uma outra canção que compôs o Zeca Afonso há cerca de 30 anos, ou 30 e poucos anos, que se chama A Morte Saiu à Rua, e será também sempre atual enquanto decapitarem cidadãos portugueses nos portos da Guarda Republicana. Maestro. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial apoia-se de uma ceifeira de Portugal. O som da bigorna como um clarim do céu vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Teu sangue, pintor, reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vá. A lei assassina a morte que te matou. Teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui afirmamos dente por dente assim, que um dia rirá melhor quem rirá por ti. Na curva da estrada há cobras feitas no chão, em todas florirão rosa de uma nação. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial apoia-se de uma ceifeira de Portugal.
bigorna como um clarim do céu. Quando dizem em toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. Canto de Intervenção. É o nome deste livro, cujo autor, Eduardo Barroso, recorre às palavras de Manuel Alegre para caracterizar o contexto musical dos anos que antecederam o 25 de abril de 1974, o encontro entre a música e a poesia. Por detrás das letras e por detrás do país onde se vivia uma censura e uma repressão por vezes feroz, as pessoas revoltavam-se. Aconteceu em Coimbra com os estudantes universitários, num movimento que desembocou com a crise estudantil de 62. Manuel Alegre, José Afonso, Adriano Correia de Oliveira e tantos outros foram intervenientes ativos nessa movimentação. Aliás, no dizer de Manuel Alegre, em Coimbra dá-se o encontro da música e da poesia. Surge aí o canto de intervenção com a trova de vento que passa, que é um símbolo para os estudantes. E finalmente, em 69, quando já uma nova geração, como Manuel Freire, José Jorge Letria, José Barata Moura e muitos outros, entraram neste movimento de contestação, da canção de contestação, do canto de intervenção, dá-se o Zip Zip, o grande programa televisivo que leva o canto de intervenção para o grande público. A partir daí, a censura será cada vez mais forte, porque o regime sente que, de facto, a canção, o canto é uma arma. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia uma criança. Continuamente vemos novidades, frentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos das voltas que ainda o dia uma criança. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos das voltas que ainda o dia é uma criança.
Este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto, que não se muda já como se via, que não se muda já como se via. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos as faltas que ainda o dia é uma criança. Eu estava em Angola quando aconteceu o 25 de Abril, eu andava na escola primária na altura. Em Angola não existia televisão e, portanto, tivemos conhecimento da Revolução através da rádio. Uma das coisas de que eu me recordo é, obviamente, ter ouvido muitas vezes o Grândola Vila Morena, que era uma canção com uma forte conotação política. Mas em Angola a euforia da Revolução foi, obviamente, vivida de outra maneira. A única ideia com que eu fiquei e memória presente que eu tenho é de ter visto um filme feito por um amigo do meu pai em Super 8. Ele estava cá na altura, depois foi para Angola e vimos em casa as pessoas na rua, as grandes manifestações, a grande euforia, mas ali as coisas eram muito diferentes. Pouco depois do 25 de Abril começou a Guerra Civil e, portanto, a memória que eu tenho da Revolução e das canções da Revolução é muito difusa, não é? Porque os acontecimentos foram extraordinariamente violentos e, portanto, nós vivemos o 25 de Abril de uma maneira perfeitamente diferente daquela que os portugueses que residiam na metrópole na altura viveram. Ergue-te ao sol de verão, somos nós os teus cantores da matinal canção. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Cobre-te canalha na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há 1000 anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Ergue-te ao sol de verão, somos nós os teus cantores da matinal canção. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Livra-te do medo que bem cedo há de o sol queimar, e tu, camarada, põe-te em guarda que te vão matar. Venham lavradeiras, bondadeiras deste campo em flor, venham enlaçadas de mão dadas semear o amor. Ergue-te ao sol de verão, somos nós os teus cantores da matinal canção.
exclamou. Ouvem-se já os tambores. Venha a maré cheia de uma ideia para nos empurrar, só um pensamento no momento para nos despertar. Venha mais um braço e outro braço nos conduz, irmão, sempre a nossa fome nos consome, dá-me a tua mão. Ergue-te ao sol de verão, somos nós os teus cantores da matinal canção. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Agora, por trás daquela janela, vamos ouvir Lena d'Água. Por trás daquela janela, por trás daquela janela, faz anos o meu amigo e irmão. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela, nem se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portão. Aquela parede andasse, se aquela parede andasse, eu não sei o que faria, não sei. Se a minha faca cortasse, se aquela parede andasse, e um grito enorme se ouvisse de uma criança nascer. Talvez o tempo corresse, talvez o tempo corresse, e a tua voz me ajudasse a cantar. Mais dura a pedra moleira, e a fé tua companheira, mais espada, flecha certeira, e os rios que vão para o mar. Por trás daquela janela, por trás daquela janela, faz anos o meu amigo e irmão. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela, nem se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portão. Na noite que segue ao dia, na noite que segue ao dia, o meu amigo lá dorme de pé, e o seu perfil anuncia naquela parede fria uma canção de alegria no vai e vem da maré. Daquela janela, por trás daquela janela, faz anos o meu amigo e irmão.
A palavra e os sons são armas de comunicar e juntos ganham uma beleza maior e também uma força muito grande. Eu estou a recordar-me dos escravos negros e dos seus espirituais libertadores, deliciosas melodias onde se soltavam ais e onde se sonhava com a liberdade. Canções que eram feitas durante a noite da escravatura e que nos vieram demonstrar que a mente não tem limites. E que belas armas de paz nos deixaram os Beatles nos anos 60 e tantos outros. E de cultura, se falarmos de cultura, que belas armas de cultura nos deixaram Jacques Brel, Joan Baez, Zeca Afonso. Mas o que é preciso é que a cantiga seja uma arma de vida, de paz e de prazer, é claro, porque não? E eu acredito que a música e a poesia juntos são também a essência da liberdade. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos de um jardim. E eu fui ver a minha amada lá para os baixos de um jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados de um passado. Eu fui ver para os lados de um passado. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino bragão. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino bragão. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer, ai chore por quem muito amargou, ai chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. Fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Dei-lhe uma concha de seda para nela se cobrir. Dei-lhe uma concha de seda para nela se cobrir. Fui ver uma solteira numa salinha a afiar. Eu fui ver uma solteira numa salinha a afiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para te se encantar. Dei-lhe uma rosa vermelha para te se encantar. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer, ai chore por quem muito amargou, ai chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. Hoje em dia usa-se mais a cantiga como uma espécie de arma de solidariedade. Timor foi um dos casos, voltou-se muito a ouvir o Ai Timor do Estrovante, de setembro, entre setembro e outubro. Nos anos 60 e 70, obviamente, as coisas assumiram outra dimensão. As canções pretendiam ser, de alguma forma, subversivas, também tentar fugir um pouco aos censores da época, e para esses censores devia ser um autêntico quebra-cabeças
por exemplo, dar a volta às letras do Ari dos Santos. Estou-me a lembrar da Tourada, por exemplo. E depois temos estes símbolos de Abril, que foram grandes canções emblemáticas, como a Grândola Vila Morena, do Zeca Afonso, ou a canção que deu o tiro de partida para a Revolução, que foi o Depois do Adeus, do Paulo Carvalho, que é uma das minhas preferidas. Vamos voltar a ouvir Lena d'Água, agora numa composição de José Mário Branco, Mariazinha. Tardinha, quando a noite
Achas que a cantiga hoje ainda pode ser uma arma? Eu acho que pode ser, como foi, embora de uma maneira diferente. Na altura em que a cantiga era uma arma com esse tipo de notas, a situação política, social, económica e cultural do país era completamente diferente. Não havia as liberdades fundamentais, havia uma guerra em África, havia muita gente a emigrar, não havia liberdade de expressão do pensamento e, portanto, era disso que os cantores políticos tinham que falar. E, nesse sentido, a cantiga foi uma arma. Agora, 26 anos depois, e é disso que estamos a falar, naturalmente que há muitos problemas que podem ser abordados ao nível da canção. Há o problema do combate à droga, há o problema da denúncia das injustiças sociais e das assimetrias sociais e económicas, que podem ser abordados pelos cantores desde que eles o queiram fazer. E achas que hoje ainda alguém usa a canção como tal? A canção de intervenção morreu, não é? Sim, tal como eu a vivi, como fui de alguma maneira protagonista e agente nesse processo, com outros companheiros meus, acabou. E eu penso que histórica e culturalmente não há condições para se voltar a esse tipo de intervenção, mas eu gostava que não se perdesse aquilo que nos uniu nessa altura, que era, acima de tudo, um sentimento de fraternidade, de camaradagem e de grande solidariedade entre nós. Nós não corríamos atrás de cachês e de consagrações fáceis, corríamos atrás de valores. Qual era a importância das cantigas naquela altura? Foi fundamental, sobretudo, para fazer despertar a consciência das pessoas, para as unir à volta de um objetivo fundamental que era o derrubo da ditadura, e o grande sinal disso foi realmente a escolha pelos militares do Grande La Vila Morena como senha do 25 de Abril, e na madrugada do 25 de Abril, muita gente, perto das 6 horas, 6h30 da manhã, percebeu que era um levantamento militar progressista e o princípio de uma revolução, quando ouviu os cantores proibidos a cantarem ao fim de tanto tempo de proibição. Exatamente. Mas, naturalmente, que são condições muito diferentes. E, sobretudo, o importante é que os valores, que são os valores da liberdade e da democracia, que nos motivaram a nós, nessa época, não morram nos tempos de hoje, porque a democracia é uma coisa frágil e pode estar ameaçada de muitas maneiras, mesmo daquelas que nós não imaginamos que sejam ameaçadoras. Por outro lado, queria-te só dizer isto, porque isso também tem a ver com as 3 notas que tocaste ao piano. A canção sozinha não fez nada. Havia gente a combater em África que tinha discos nossos na bagagem que levava para Angola, Guiné e Moçambique. Havia gente a combater nas fábricas, nos campos, nas universidades. E a canção foi acompanhando todo esse movimento e dando expressão a esse movimento. Assim a cantiga foi uma arma. Eu acho que tu tens uma alma poética. Isto lembra-te de alguma canção que tenhas feito? Lembra-me talvez uma arte poética que foi a única canção que fiz com um texto que não é meu, que é de uma grande escritora chamada Hélia Correia, que foi minha colega de universidade, e que falava da necessidade de passar o poema de mão em mão. Como é que era? Que o poema tenha carne, ossos, visceras, destino, que seja pedra e alarme, ou mãos sujas de menino. Zé, muito obrigado por ter cá estado. Muito obrigado também. Muito obrigado. É um prazer. Só assim será poema, só assim será razão, só assim te vale a pena passá-lo de mão em mão. Só assim será poema, só assim terá razão, só assim te vale a pena passá-lo de mão em mão. Só assim será poema, só assim terá razão, só assim te vale a pena passá-lo de mão em mão. Da vida tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso
em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde ouro se agitam, como estas aves que gritam em babadeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho álacre e sedento, de focinho pontiagudo, não perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, base, fuste ou capitel, arca em ogiva, vitral, pináculo da catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega e magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos, infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, oi do canela em marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colomina e arlequim, passarola voadora, para raios locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Manuel Freire, no Parque Maior, é fundamental que o sonho continue a comandar a vida? Sim, mas há pelo menos dois tipos de sonhos, aqueles que a gente tem a dormir e que normalmente não têm nada a ver com a vida real,
E aqueles que nós temos acordados, acho que todas as pessoas normais têm sonhos todos os dias. Esses é que são os importantes, esses é que fazem a humanidade, se quisermos chamar assim, avançar. E eu acho que desses nunca poderemos abdicar. Vamos ouvir Livre, mais uma canção de Manuel Freire. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento. Não há morte. Se ao morrer o coração morre-se a luz que lhe é querida, se ao morrer o coração morre-se a luz que lhe é querida, sem razão seria a vida, sem razão seria a vida, sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Eu acho que a cantiga é uma arma desde que nós temos 4 ou 5 anos e desde que as nossas almas andavam desassociadas sem percebermos muito bem porquê, e que os meus pais, ou os meus avós, ou até os professores da escola primária nos reuniam a todos à volta de qualquer coisa a cantar e conseguiam assim sossegar-nos e acalmar-nos e ficávamos todos unidos em volta daquelas músicas e daquelas canções. Eu, como não sei viver sem música, não sei viver no silêncio, utilizo-a para tudo, para combater o stress, para o dia-a-dia. E tenho a sorte de poder ter também um grupo de amigos que muitas vezes nos reunimos e, em vez de sairmos, ficamos em casa uns dos outros, com umas violas e umas guitarras e cantamos umas músicas e acabamos por solidificar a amizade. E, nesse sentido, talvez também a cantiga, a canção e a música acabe por solidificar muitas amizades. Para além de solidificar grandes causas, sendo um pouco egoístas, às vezes é bom que solidifique as nossas causas e para isso serve sem dúvida alguma. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz, mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça, há sempre alguém semeia canções no vento que passa, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa.
mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. A cantiga para mim é sempre uma arma. No meu caso pessoal é uma arma que me acompanha de manhã à noite. Eu adoro cantar, canto desde que acordo até que me deito. E depois é uma cantiga em todos os momentos da vida. Quando se quer estar mais feliz, quando se está um bocadinho mais triste, quando se quer conhecer melhor alguém, quando se quer ler melhor um poema. Há tantas maneiras de conseguir, através da canção, conhecer melhor as pessoas e as coisas. É claro que isto é um nível reduzido, depois há um nível em que a canção se torna uma arma de facto, e as várias dimensões políticas que muitas canções atingiram provam isso. Eu tenho muitas canções da minha vida e em cada momento revisito-me cantando ou ouvindo cantar. Sara Tavares e Joel Xavier, juntos no Parque Maior para interpretar Grândola Vila Morena, uma senha, uma canção, uma arma, um marco histórico.
Para encerrar, inevitavelmente, maestro, a cantiga é uma arma. A cantiga é de facto uma arma e os nossos músicos são um exército de fazer cultura tocando música. E assim fechamos este Parque Maior. A cantiga é uma arma, eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma que pontaria. Há quem cante por interesse, há quem cante por cantar, há quem faça profissão de combater a cantar. E há quem cante de pantufas para não perder o lugar. A cantiga é uma arma